Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja com cada um de vocês, com a família de vocês, que vocês sejam fortalecidos neste nome que é sobre todo nome, né? Queridos, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? E hoje o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 10, é um capítulo um pouco longo, então, sem acréscimos, hoje eu vou direto aqui, né, ao texto, para não ficar cansativo aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá, abra aí a sua Bíblia, ou anote aí no seu bloquinho, capítulo 10 do livro de Hebreus, para meditarmos, pensarmos, né? Meditar é pensar, né? A palavra diz que nós devemos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Essa palavra ela não pode sair da nossa mente. Nós precisamos estar o tempo todo meditando nela para o bom proveito e para o bom entendimento. Então vamos lá. O título do capítulo 10 diz o seguinte: o sacrifício de Cristo é definitivo. Então, parece que o autor, ele está repetindo a mesma coisa várias vezes, né? E, de fato, é isso, né? Quando a gente estuda o livro, a gente vê na ênfase que o autor dá em fazer com que as pessoas entendam que o sacrifício do Messias, né? Que o sacrifício de Jesus foi suficiente e que não precisa mais, né, de toda aquela ritualística, né? O quanto que o autor ele repete essa questão, porque os judeus, né, só a ação divina para fazer com que eles abra sua mente para o entendimento correto de que a adoração ao Criador hoje não é por meio de ritos e de sacrifício, e sim por meio do Espírito habitando em nós. Então, eles não conseguem entender, né? Eles não conseguem entender que eles não precisam fazer tudo isso, porque a ênfase da fé deles está em cumprir, né? Em fazer coisas, em cumprir rituais. E muita dessa crença também hoje está contido no cristianismo. Essa não só a questão da vontade, esse ensino, né, que as pessoas receberam desde o catolicismo, porque isso veio lá do catolicismo, essa questão do praticar ritos, do ter que fazer repetidamente, né? Que isso é ritos, é repetir repetidamente as mesmas ações. O cristianismo que critica bastante o catolicismo, mas o cristianismo ele herdou muito do catolicismo, inclusive essas práticas vãs de repetir ritos religiosos, de repetir, né, programações. Então fica-se aquela repetição das mesmas coisas, porque a adoração deles está contida no ato de repetição, no ato de fazer, né, eventos, nos atos religiosos. E eles não conseguem entender que nesta nova aliança, nesse novo compromisso, né, as ações, né, elas não são ritualísticas. As ações do Espírito Santo, elas são em prol do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Então vamos seguir aqui e garimpar mais entendimento desse texto. Então, o versículo 1 do capítulo 10 começa dizendo o seguinte: a lei traz apenas uma sombra.
dos benefícios que hão de vir, e não a realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os seus mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então veja que o assunto é o mesmo, o assunto até aqui é a mesma coisa. A lei, ela apontava para Cristo, a lei, ela não salva ninguém, a lei não tem, né, o poder, ela apenas mostra, né, ela mostra o pecado, mas ela não tem o poder, né, de libertar ninguém. Então, o autor, ele vem trazendo essa reflexão, né? Que tudo aquilo apontava para Cristo e se cumpriu em Cristo. E que Cristo sendo suficiente, já não há mais necessidade de tudo aquilo, né? Mas até hoje eles não entenderam e muitos também não entendem. Então, versículo 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Ou seja, eles iam fazer aqueles rituais, né? E tinha que voltar lá para repetir sempre, porque eles não se sentiam livres do pecado. Porque toda vez que eles pecassem, eles tinham que voltar lá para ritualizar, para matar cordeiro, né? Para fazer todo aquele rito por causa dos pecados. Então, quando nós não aceitamos que Cristo foi suficiente e continuamos fazendo práticas, né, que já foi concretizada por ele, então nós estamos rejeitando o sacrifício dele. Nós estamos rejeitando toda a sua obra, né? Toda a obra que ele fez no Calvário. Então, nós não podemos repetir algo que já foi finalizado, foi concretizado por Jesus. Jesus concretizou, né? Tetelestai, está consumado, ele consumou tudo nele. Nós temos que abrir a mente, ter, como Paulo diz, né, ter essa metanoia, que é essa mudança de mente, para que nós possamos entender, compreender. Então, o autor segue dizendo, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Ou seja, é vã isso que vocês estão fazendo, vocês estão enxugando gelo, isso aí, é apenas um curativo, é apenas um paliativo, mas aquele que vai trazer a cura, aquele que vai trazer a solução definitiva, né? Ele já veio, já curou, já salvou, já fez tudo que precisaria fazer. Vocês não precisam ficar fazendo isso, né? Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, Deus, ele não quis sacrifícios de animais, de bode, de carneiro, de ovelha, porque esses sacrifícios não eram perfeitos, né? Então, o próprio Jesus, ele fala isso, né? Tá lá no Salmo. Sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me preparaste. Ou seja, o próprio Deus preparou um corpo para a habitação do seu filho. Deus, ele prepara um corpo humano para que o seu filho seja gerado nesse corpo e por meio do corpo humano do seu próprio filho, ele remisse a humanidade. Então, por isso ele fala aqui, que Deus, ele não se agradou, ele não se agradava, não era agradável a Deus, com certeza não, né? Ver animais inocentes, cordeiros, morrer todo dia pelo pecado da humanidade sem efetividade, né? Sem que
aquele sangue purificasse e perdoasse, né, o pecado da humanidade. Então Deus, ele recebe não o sangue de um animal, né, mas o sangue do seu próprio filho para acabar com tudo isso, para acabar com a matança dos animais, né, para trazer metanoia para o ser humano, mudança de mente, transformação, vida nova no espírito. Então, versículo 8, ó. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não o quisestes, nem deles te agradastes. Então, o autor está falando assim, ó, Deus não se agrada disso, meus queridos. Vocês querem matar cordeiro, vocês querem fazer sacrifício, vocês querem sacrificar, vocês querem trazer oferta, mas Deus não se agradou disso. Deus permitiu porque era uma necessidade para uma ilustração, para fazer vocês refletirem a maldade do pecado, para fazer vocês refletirem, né? Como é triste você pegar um cordeirinho inocente e tirar a vida dele por um pecado que é seu, para fazer você refletir naquilo que o pai ia fazer com o seu próprio filho, né, lá no Calvário. Mas é incrível como eles não aprenderam as lições, né? As lições que o pai quis passar para eles, transmitir para eles sobre o ministério sacerdotal do seu filho, sobre o sacrifício, a entrega do seu filho, né? Sobre o quanto o ministério do seu filho, a entrega do seu filho era maior, né? Maior e suficiente, né? E eles não entenderam e não aceitaram. Os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Então, ele cancela o primeiro sacerdócio para estabelecer o segundo. Ele quem? Deus. Deus, cancela a primeira aliança para estabelecer a segunda. Então, o pai faz, o autor, ele está fazendo todo esse paralelo para falar assim, olha, findou, acabou, Deus já trouxe a solução eficaz e definitiva por meio do seu filho. Aí, ó. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo do Filho, Jesus Cristo, oferecido uma única vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Eu já vi muitas pessoas se questionar, né? Por que Jesus não voltou? O que Jesus está fazendo lá no céu? Que ele ainda não veio, por que Jesus não veio ainda? E quando as pessoas se fazem essa pergunta é porque elas não têm entendimento da Bíblia, né? Da palavra, dos acontecimentos, dos tempos. Jesus não veio ainda, tá explicado aqui, ó. A resposta está aqui, por que Jesus ainda não veio? Jesus não veio ainda, ó, daí em diante, porque ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés.
Jesus está esperando o seu Pai, que hoje está no trono, no governo, colocar os seus inimigos por estrado dos seus pés. E esse processo da destruição dos inimigos, ele dura ou tem a durabilidade de um período de tempo, né? Existe um período de tempo para que tudo se cumpra. Então, nesse período de tempo, onde os inimigos, né, estão sendo colocados debaixo dos pés de Jesus, e o espaço, lembra que a gente falou ontem sobre preparar o espaço para que o Filho venha reinar, precisa ser preparado antes. Então, há uma série de fatores, há uma série de circunstâncias para que Jesus volte, que precisa ser cumprido, e tem tempo determinado para isso, entendeu? Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, quem são esses que estão sendo santificados? Todos aqueles que crê e que reconhecem Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, durante esse percurso de tempo, para a sua volta, existem várias coisas ocorrendo. Então, os inimigos precisam ser destruídos, a terra precisa ser preparada para receber o rei, para receber o Messias, né, e o seu reino. E aqueles que são os seus santos, a sua igreja, a sua noiva, que vão reinar com ele, nesse período de tempo também é o período que eles estão se preparando, estão sendo santificados, como o texto diz aqui. Lembra que ontem eu comentei que quando o noivo, ele firma o compromisso com a noiva, ele volta para a casa do seu pai, vai preparar, né, a morada, preparar para receber a sua noiva. Quando ele prepara essa morada, ele vem até a noiva buscar a noiva. E nesse período, essa noiva ela está se aprontando, como diz lá no Apocalipse, né? E a noiva do Cordeiro já se aprontou. Então, esse período de tempo, até que o Messias venha, é também para que a sua noiva, a sua igreja, se prepare, né? Para que quando ele voltar, as vestes da noiva, né, estejam purificadas, limpas, né? Então, precisa de um tempo para ocorrer tudo isso. A própria palavra diz que Deus ele é longânimo, ele não quer que o seu se perca. Então, Deus está dando tempo para que todos aqueles que são seus eleitos e escolhidos, chegue ao conhecimento, né? Chegue ao conhecimento dele e alcance a misericórdia e sejam salvos. Por isso, nesse período de tempo, nesse percurso de tempo, né, onde o noivo voltou para a casa do pai, está lá preparando o lugar, a noiva está aqui se santificando, né, se adornando, esperando este noivo, né. Tudo isso está sendo preparado, né? O local está sendo preparado, né? A noiva está sendo preparada e o noivo está preparando o lugar, o local, para depois ele vir, né? Buscar essa noiva e ocorrer o casamento. Então, versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, né, nesse período de tempo. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro, ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram
onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, Cristo perdoou o pecado. E se o pecado já está perdoado, não tem necessidade de fazer mais nada, não tem necessidade de oferecer sacrifícios e nem nada. Então, mais uma vez, trazendo aqui à sua memória aquilo que eu falei ontem no estudo. A aliança é nova, mas o povo é o mesmo, com uma diferença. Agora, essa aliança, ela abrange não apenas a nação de Israel, o povo de Israel. Porque essa aliança agora, ela não é étnica, não é com a nação de Israel. Essa aliança agora é com todo aquele que crê, é pela fé. Então, a antiga aliança, né? Ela foi feita com o povo de Israel. A nova aliança é uma nova aliança, só que com o mesmo povo. Porém, há uma advertência aqui. É com o mesmo povo, mas o povo que crê no Messias de Israel. Por exemplo, os judeus hoje que não creem que Jesus é o Messias, então essa aliança eles não vão ser inseridos nessa aliança. Essa nova aliança é apenas para quem crê, independente da etnia, independente da raça, independente da cor, independente de qualquer coisa. Paulo diz: hoje, não tem judeu, não tem grego, não tem homem, mulher, criança. Hoje, Cristo é tudo em todos. E o que faz essa união, essa junção de tudo isso é a fé, precisa crer, né? Então, hoje não tem esse favoritismo de Israel como povo separado, como povo do Messias, como povo... Não. A noiva, ela é composta de miscigenação de povos, de todos os povos. Os judeus, eles dizem que eles são a noiva, né? E muitos cristãos também, eles dizem ser a noiva e deixam os judeus de fora, aí fica nessa, né? Os judeus dizem que eles são o povo escolhido de Deus, que eles são a noiva. Os cristãos, por outro lado, dizem que Israel pecou e matou Jesus e rejeitou, por isso eles não são a noiva, mas isso não é o que a palavra diz. Porque o próprio texto diz, Deus diz que ele perdoou o pecado do seu povo, que ele não rejeitou o seu povo, e que essa aliança é com todos aqueles que creem, independente dele ser judeu ou quem quer que seja. Então, a noiva, ela é uma miscigenação de todos os povos, de todos aqueles que creem, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Esse capítulo é bem longo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, o autor deixa claro que o sacrifício de Jesus ele foi único e suficiente, que não tem mais necessidade de sacrifício, né? Versículo 19. Aí o autor fala assim, ó: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha que coisa impressionante, né? Que o autor, é a segunda vez a gente viu, né, nos últimos estudos, que lá no capítulo 3 de Hebreus, né, 3:6, se eu não me engano, o autor vem fazendo referência sobre que Jesus, ele faz casas para Deus, né, que a casa de Deus somos todos nós. E aqui, novamente, o autor vem frisando, né, falando novamente sobre a casa, né, me perdi aqui no texto, deixa eu achar aqui, ó. Então, o autor diz que antes as pessoas comuns, até mesmo, né, os sacerdotes, eles não tinham acesso ao Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, né? Eles não tinham acesso direto a Deus, eles precisariam de um mediador.
E quando Jesus ele morre, ele nos leva para dentro do Santo do Santo. Ele abre um caminho para nós, um acesso para nós diretamente para o Pai, sem precisar de mediador, sem precisar de intermediários, né? É o que o texto diz, ó. Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, pois temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Ou seja, esse grande sumo sacerdote, que é Jesus, que está sobre a casa de Deus, né? É quem faz intercessão sobre todos nós. Por isso, ele é o nosso mediador. A própria palavra fala que não existe, não há outro mediador entre Deus, né, e os homens, senão Jesus Cristo. Então, quando Jesus rompe, né, o véu se rompe, né, de cima para baixo, e Jesus abre esse acesso. Então, hoje, né, nessa nova aliança, cujo o sumo sacerdote, né, que está em atividade, é Jesus, é ele quem faz, né, intercessão por nós. Então, a função de um pastor não é interceder, não é interceder por nenhum de nós, não é perdoar de nenhum pastor, de nenhum líder religioso, né? Não é de perdoar pecado, não é de fazer intercessão, porque nós já temos o intercessor, né? Nós já temos um intercessor que é Jesus, porque aquilo que o sacerdote terreno, o santuário terreno fazia, agora quem faz é Cristo, né? Espiritualmente, porque as nossas obras não são carnais, né? Nem as nossas obras hoje, né? A nossa fé e tudo, elas são espirituais. Então, hoje, né? O nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, é quem intercede por nós, né? É quem está lá à destra do Pai intercedendo por nós, porque ele foi o sacrifício perfeito e suficiente sobre a casa, né? Sobre a casa de Deus, né? Que somos todos nós. E aí eu vou trazer aqui uma lembrança sobre aquele vídeo lá de Josué, lembra? Josué 24, tá aqui no canal. Se você tiver interesse, eu tenho um vídeo aqui falando sobre Josué. Sobre aquele versículo que todo mundo coloca na casa, coloca né, nas plaquinhas na sua casa, onde diz que eu e a minha casa serviremos o Senhor. E eu expliquei aqui no vídeo de que Josué, ele é uma representação do ministério de Jesus. O próprio nome Josué significa Jesus. E ali naquela passagem onde Josué tá, né, ele leva o povo para dentro de Canaã, da sua herança, representa Jesus, né? E ali aquela frase não é de Josué, aquela frase é de Jesus, né? Jesus fala assim: vocês escolhem a quem vocês querem servir, né? Se os deuses do Eufrates, o Deus dos pais de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa casa ali que Jesus, né, tá falando que ele e a casa dele serviria ao Senhor, ao Pai, é esta casa aqui a qual o autor está se referindo, né? Que Jesus, ele é o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, né? Tá aí, ó, no versículo 20, no versículo 21 do capítulo 10. Então, vamos seguindo aqui, ó. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, o autor ele está levando fazendo uma ilustração, né, da água, da purificação, dos ritos, né, que eram feitos no Antigo Testamento, para falar assim, antigamente, no antigo santuário se purificava, se aspergia, né, o sangue na cortina, né, na mesa. Agora, vocês não vai fazer mais esse tipo de ritual, aspergir sangue, olha lá. Mas vocês devem lavar
o corpo de vocês com água pura, né? Trazendo o corpo da gente como um santuário, fazendo essa alusão de que lá eles faziam no tabernáculo, que hoje nós temos que purificar o nosso corpo, purificar a nossa mente, as nossas ações, as nossas atitudes, porque afinal de contas o santuário hoje somos nós, né? Olha que coisa impressionante. Aí, ó, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha aqui, ó, né? Ele já fazendo essa transição. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Olha o versículo tão falado, né? Pelas denominações religiosas, para acusar as pessoas que não frequentam templos, né? Para começar, quando isso aqui foi dito, nem existia templos como nos dias de hoje. Então, se não existia templos como nos dias de hoje, é óbvio que não estava falando de templos, né? Não estava falando de templos CNPJ como esses, né? E aqui está falando de que os irmãos não deixassem de se reunir, se congregar é se reunir. Se congregar não é ir até um determinado local, né? Um templo. Se congregar é se reunir. Se você estiver na sua casa com duas pessoas que professam a mesma fé, você está congregando. Porque Jesus falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Se você tiver um vizinho e você for congregar com esse vizinho na casa dele e você estiver reunido, a igreja de Cristo está ali, Cristo está ali, então você está congregando. Então é sobre isso, é sobre não deixar de se congregar, é sobre não deixar de estar, né, orando, intercedendo, estudando a palavra. É sobre isso, não é sobre ir a uma denominação, porque aqui nem denominação não tinha. Aqui os irmãos se congregavam nas casas uns dos outros. Então, não deixemos de nos reunir. Essa aqui, a versão da NVI fala assim: não deixemos de nos reunir-nos como igreja. E outras versões está dizendo que nós não nos deixemos de nos congregar, se ajuntar como igreja, né? Então, o sistema religioso é que coloca na sua cabeça de que o lugar correto para se congregar é lá dentro da denominação deles, é lá dentro da instituição deles, né? Da prisão deles. Mas em Cristo Jesus nós somos livres para congregar onde nós quisermos, onde tiver um filho de Deus que abra as portas, que abra o coração para a mensagem. Ali a igreja de Deus vai estar reunida e você vai louvar e agradecer o nome do Senhor. Qualquer lugar onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali, né, Cristo se faz presente por meio da sua igreja. Então, não é local físico, tá? Não tá dizendo, não deixe de ir a tal lugar, não deixe de ir à sinagoga, não deixe de ir à denominação. Não deixe de se reunir, se juntar como irmãos, tá bom? Segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, olha a gravidade disso daqui que o autor está falando. Na antiga aliança, quando a pessoa pecava, ela ia lá e levava um cordeiro quantas vezes fosse necessário, quantas vezes ela pecasse. Na nova aliança, a partir do momento que você recebe o conhecimento, você entende aquilo que Jesus fez naquela cruz, você aceita Jesus, só que você não obedece a sua palavra, para você já não resta mais sacrifício. Para você, assim, maneira de falar, é para cada um de nós, é para qualquer um de nós.
Então, a nova aliança, ela é eficaz, é efetiva, mas em contrapartida, ela não tem margem para pessoas que têm dúvida. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não existe meio termo, e não existe neutralidade, e não existe meio de campo e nem muro. Ou você serve, ou você não serve, ou você aceita, ou você não aceita, ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. É assim, sim. Nós gostando ou não, nós querendo ou não, é assim. Não existe brecha. Por quê? Porque Jesus, ele já fez toda a sua obra de redenção, já pagou o preço. Então agora é escolha, escolhe, né? Escolhe. Você quer servir Jesus? Siga Jesus de verdade, obedecendo a palavra como ela nos orienta. Porque se você diz que aceita Jesus, mas você não segue a palavra como ela orienta, você está se enganando a si mesmo, como Tiago diz. Você está perdendo o seu tempo, você está se enganando. O caminho é estreito mesmo e é radical mesmo. E se você se diz filha de Deus, se você se intitula cristã, e se você diz que serve a Deus e a sua vida está mil maravilhas, você não tem conflito, queridos, reveja aí o seu cristianismo. Porque não existe caminho para o cristianismo que não seja caminho de dor e de espinho. O nosso mestre foi o que mais sofreu. Então, não existe. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, segundo Paulo para Timóteo, sofrerão perseguição ou padecerão perseguições. Então, se ninguém te persegue, se ninguém... se você não incomoda ninguém, alguma coisa está errada, porque se nós vivemos num mundo caído pelo pecado, e nós estamos vivendo num contexto de batalha espiritual, e você convive com pessoas que não te afrontam, que não... que te trata bem, que nada acontece na sua vida, alguma coisa está errada, porque o evangelho, gente, é espada. Espada remete à guerra, é conflito. Então, vamos parar para pensar aí. Se você mora numa casa ou onde só você é cristão e as pessoas não se incomodam com você, tá tudo bem? Reveja o seu cristianismo. Alguma coisa tem de errado. Se você está num ambiente de trabalho onde todo mundo gosta de você, onde todo mundo concorda e as pessoas não são cristãs e você se dá bem com todo mundo, reveja o seu cristianismo. Tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa de errado. Porque se você olhar para a vida de Jesus, que é a nossa referência, o nosso exemplo, ele foi perseguido todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, o inimigo estava ali ao redor, junto com aquela corja de religiosos, querendo matar ele, tramando a morte dele, querendo derrubar ele, querendo pegar ele. E conosco não é diferente. Paulo diz lá em Romanos que, por amor de Cristo, nós somos entregues como ovelhas no meio de lobos devoradores, querendo nos tragar. Então, queridos, se o seu cristianismo não está incomodando ninguém, tem alguma coisa de errada. Eu vou falar de novo, vou chegar aqui bem pertinho da câmera para falar isso para você, que é para isso ficar bem nítido da sua mente. Se o seu cristianismo não está incomodando ninguém, reveja o seu cristianismo. Reveja. Então, vamos continuar a seguir aqui no texto, né? Deixa eu ver. Se continuarmos, olha aí, o que o autor está falando, que eu acabei de falar. Se continuarmos a pecar, ou seja, se depois que você conheceu, Deus te trouxe informação, Deus te trouxe conhecimento por meio da palavra, por meio de uma pessoa, independente do instrumento e do meio que Deus usar para te trazer essa informação. Se Deus te trouxe informação para te libertar, e você continuou estagnado no mesmo lugar, olha aqui o que a Bíblia diz, Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Ou seja, quem não obedece, quem vive pecando deliberadamente é inimigo de Deus e o fogo está preparado para ele. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
quão mais severo castigo julguem vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só, na lei de Moisés, pela boca de 3 testemunhas, se a pessoa era culpada de um pecado, ele levava 3 testemunhas, ou para ser condenado ou para ser absolvido. Então ele morria pelo testemunho de 3. Na nova aliança não tem negócio de testemunho, não. Você pecou, não aceitou. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo está, testemunhando de Jesus nos corações da humanidade. Então não tem desculpa, né? Então, se pela lei de Moisés, a pessoa era condenada à morte, imagina aquele que rejeita o sacrifício do Filho de Deus, do sangue perfeito. Para ele só resta o juízo, o fogo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muitas lutas e muitos sofrimentos. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retrocederem, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, queridos, olha que coisa impressionante. O autor aqui, vamos levar em consideração o contexto dessa carta, que era para os hebreus, Então, olha o que o autor está falando assim: olha, eu expliquei para vocês sobre o santuário, sobre os ritos, sobre o sacerdócio de Jesus. Agora que vocês aprenderam tudo isso aqui, vocês não podem voltar a sacrificar. Vocês não podem voltar para a lei, vocês não podem voltar para os mesmos rituais. Porque vocês chegaram até aqui, vocês já sofreram, vocês, ajudaram os que estavam presos, vocês abriram mão dos seus bens, vocês já sofreram muito e chegaram até aqui, vocês já andaram um percurso muito longo do caminho e vocês não podem voltar para trás agora, vocês não podem retroceder. Qual é o contexto de voltar para trás aqui? É voltar a fazer as mesmas coisas da lei antiga, porque é para os hebreus, é para eles que o autor está falando. Então o autor está falando assim, se vocês voltar a praticar tudo aquilo da antiga aliança, vocês estão rejeitando o Filho de Deus, vocês estão rejeitando o sangue do Filho de Deus, então vocês estão jogando por terra o sacrifício do Filho de Deus. Aí vocês estão perdidos, porque se vocês jogarem por terra e rejeitarem o Espírito Santo e o sacrifício do Filho de Deus, não resta mais nada que fazer por vocês, a não ser o fogo que espera vocês. Então, é essa reflexão que o autor está chamando eles, para eles continuarem, mesmo com dor, com luta, com sofrimento, para eles continuar, para eles não voltar para a antiga aliança, para os ritos da antiga aliança, mas para que eles permaneçam, para que eles avancem na fé de Cristo Jesus, por meio do seu Espírito, Por quê? Aí ele fala assim, porque aquele que virá, não, vou voltar aqui mais um pouquinho, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, depois que vocês viverem em obediência e for santificado,
Depois de, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. E o que Deus prometeu para eles, né? Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Ou seja, então, para eles receber aquilo que Deus prometeu, eles só vão receber quando? Quando Jesus vier. Quando Jesus vier, a Jesus vai entregar aquilo que prometeu. Entendeu? Então, aquele que vem virá e não demora, ou seja, ele não demora, ele vai vir no tempo certo, está tudo cronometrado. Jesus, quando ele veio na plenitude dos tempos para cumprir nele, né? Para fazer convergir nele todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E agora também ele vai vir no tempo certo, quando todas as coisas convergirem para que o seu reino seja estabelecido. E aí, quando ele vier, ele vai entregar a herança, ele vai entregar galardão, ele vai entregar a coroa para cada um daquele que permaneceu fiel. Então é isso que o autor está falando aqui, ó. Permaneça fiel, porque aquele que prometeu, quando ele vier, ele vai entregar a vocês. E ele, né, ele não vai demorar, né? Aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá por fé. Ou seja, vocês têm que viver por fé, porque o que vai sustentar vocês até que ele venha para entregar a herança de vocês é a fé. Porque a própria Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, meu irmão. Então é emuná. Emuná, querido, emuná, querida. Tenha fé, tenha confiança. Você até pode cair, mas não fique prostrado. Segura na mão de Deus e vai. Só vê aquele hino? Segura na mão de Deus e vai? É isso. Segura na mão de Deus e vai, porque Ele te fortalecerá. Amém? Então, ó. E no final, ele fala assim, ó. Se retroceder, não me agradarei dele. Se você voltar para trás. Se você olhar para trás como a mulher de Ló. Se você voltar para trás, o Pai não vai se agradar de você nem de mim. Porque Ele quer que nós olhemos para frente, né? Lembra o que Paulo diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo, ó, olhando para frente, para o futuro, para o autor e consumador da minha fé. Então é isso que eu e você temos que fazer. Olhar para frente, porque a nossa redenção está logo aí. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome que é sobre todo nome. Queridos, que versículo maravilhoso para a gente finalizar esse estudo. Eu vou repetir ele de novo para encher aí o seu coração de alegria, ó. Olha o que Jesus fala para você, ó. Nós, porque Jesus não retrocedeu, ele não deu para trás, ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz. Ó, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos para a glória de Deus. Amém. Louvado seja o seu nome santo e bendito. Queridos, que maravilhoso, né? Como a palavra de Deus enche o nosso coração. Fica aí com essa palavra. O vídeo ficou um pouquinho longo. Esse capítulo foi bem maior que os outros. Mas que a graça do Eterno continue te sustentando, você, a sua casa, a sua família. Não desista, queridos, não desista. Porque Jesus, ele não tarda, ele vai vir no tempo certo. E até lá é o tempo que nós precisamos para sermos lapidados, transformados, santificados, para que quando Jesus voltar, ele encontre a sua noiva adornada, perfeita, santificada, tá bom? Queridos, shalom, shalom, fiquem todos na paz do Eterno. Ó, faz tempo que eu não deixo aqui esse coraçãozinho, ó, que Jesus transborde o seu amor no seu coração e que esse amor de Jesus no seu coração alargue fronteiras, tá bom? Fiquem todos em paz, queridos, e até o próximo.